Fala nação, vocês devem ter acompanhado, ou no mínimo ficaram sabendo, do vídeo que viralizou nas redes sociais, nos grupos do CSA, do Rafael Tenório, né? E que foi motivo de muita discussão e debate nos grupos de WhatsApp, nas páginas, enfim. Causou muito alvoroço aí nas redes sociais. Eu tô aqui para falar um pouco sobre esse vídeo. E o conteúdo desse vídeo inicia com toda aquela mesma ladainha que o Rafael Tenório vem jogando desde que ele começou a ser criticado na primeira passagem dele aqui no CSA, entre 16 e 21. Todo aquele papo de que o CSA não tinha divisão, tava endividado, tava mal, não sei o que, e ele levou o time pra Série A, depois teve boas Série B e tudo mais. Todo esse papo de que todo torcedor azulino já tá cansado de escutar o Rafael Tenório passar 10 minutos falando a mesma coisa e muda o disco, velho. Muda o disco. Todo torcedor azulino, eu acho que tem a sua gigantesca parcela de gratidão por tudo que o Rafael Tenório, presidente, fez aqui no CSA, na sua primeira passagem, principalmente, que resgatou o time do CSA, colocou na primeira divisão e deixou um clube razoavelmente estruturado. Né? Todo mundo tem essa parcela de gratidão, que é imensa, de todos os torcedores. Mas que nessa segunda passagem arranhou muito dessa imagem que tinha e vinha sendo uma segunda passagem catastrófica, né? Muito ruim. Cada ano que passava o CSA era pior, né? Bate no peito para enaltecer que é o melhor presidente da história e que Omar foi o pior presidente da história, mas que depois de 2022, aquele fatídico 22, 23 foi um ano pior do que 22 e 24 foi um ano pior do que 23, falando de nível de gestão de Rafael Tenório, certo? Então, uma gestão que estava sendo desastrosa para o CSA e que ele sai do time, na verdade pula do barco, deixando um time fadado ao rebaixamento. Então, acho que a primeira passagem tinha sido boa ao ponto de ele inflar o ego de maneira tão gigantesca de que ele deixou a humildade de lado. Se tivesse sido um pouco mais humilde, teria reconhecido os erros cometidos nessa segunda passagem, nessa segunda gestão. E não foi isso que fez, continua atirando para todos os lados, falando mal da diretoria do finado Omar Coelho, falando mal também da diretoria atual, que não tem dinheiro, tá devendo, não sei o que, mas os números apresentados pelo Rafael Tenório são muito mais alarmantes do que os números apresentados pela atual diretoria, que é quem tá trabalhando e que é quem conseguiu trazer de volta a união para dentro do clube, união que não existia praticamente, e que essa união foi o elo que a gente precisava para trazer de volta a força. E esse time, mesmo fazendo uma temporada desastrosa, termina o ano em viés de alta, com o trabalho da nova diretoria que entrou. E isso reforça também o sentimento que a gente tem de que o CSA precisa saber andar com as próprias pernas. Não pode ficar dependendo de um mecenas, como falou o próprio Rafael Tenório. Futebol precisa ter bala na agulha, né? Ou seja, para ser um presidente, para ser um dono de clube, para ser um gestor de futebol, precisa ser milionário, né? Não vejo dessa forma, vejo que o clube precisa ser autossustentável e não depender de uma pessoa exclusivamente, né? Principalmente o CSA, que é um clube que tem o lema união e força, e não centralização de poderes e força. Não, é união, cara, já mostra. Não é uma pessoa só.
é uma conjunção de pessoas. Torcedores, diretoria, jogadores, imprensa, tudo, né? Todas essas pessoas. E, inclusive, além de todo esse papo que teve aí do Rafael Tenório, que a gente tá acostumado, sobrou até pras páginas. Pra mim. Senti como indireta pra mim. Afinal, Rafael Tenório joga no ar, né? Fala que tem páginas que são um câncer, né? Então ele falou, nesse sentido, ele falou de todas as páginas. Todas as páginas são um câncer. Aí é foda também, atacou todo mundo, né? Não sei o que aconteceu com ele, que tá atirando pra tudo quanto é lado. Não sei qual foi o sentido disso, né? Qual a motivação dele, qual o ódio que ele tem de páginas, cara. De uma maneira geral. Se fosse de uma ou outra que pega demais no pé, que ataca demais, que ofende demais, tudo bem. Mas ele ataca a todos, sem escrúpulo nenhum, só ofende todo mundo e tchau. Né? Não sei o motivo de tanto ódio que Rafael Tenório tem, mas se ele sente esse ódio, aí, cara, problema dele. Mas ele vem agora fazer acusações de que as páginas recebem propina para falar mal de A ou de B e para falar bem de C ou de D, né? Então, é muito fácil também vir com essas acusações levianas, rasas e sem nenhum tipo de prova, né? Sem citar nomes. Não falou só de páginas, falou de imprensa também, jornalistas, veículos de imprensa, de uma maneira geral. Saiu atirando para tudo quanto é lado dessa vez o Rafael Tenório, né? Então, dessa vez eu respondo aqui agora. Quem? Dê nome aos bois, fale. Quem recebe, quem paga, qual a motivação disso, fale. E mostre provas. Porque eu vou ser o primeiro a querer saber quem é que tá sendo pago pra falar coisa e tal ou coisa aquilo lá, né? Pra falar bem de uma pessoa e mal de outra. Quem tá sendo pago? Fala! Cita os nomes, cara. Dessa forma daí parece só uma birra de quem criou uma raiva das redes sociais e que tá querendo jogar todo mundo contra as torcidas, jogar a torcida contra as páginas, os influenciadores. Só tá querendo criar confusão, criar intriga, né? Criar brigas internas no CSA de novo. Quer destruir a união que foi criada pelo bem do clube? Porra. É complicado. Eu vou ser o primeiro a querer saber se tem alguém que realmente está recebendo dinheiro para propagar um tipo de informação. Quem está recebendo esse tipo de propina, porque já perde a credibilidade. Com a gente, inclusive, das próprias páginas. Galera das páginas, todo mundo foi ofendido nesse mesmo balaio. Né? E a gente quer saber de quem está falando. Né? Do jeito que joga na rede social, é muito fácil, né? Fala, qualquer um fala. Quem tem boca fala o que quer, né? Agora, provar é diferente. Falar o correto é diferente. Me parece só que tá querendo de novo causar tumulto e chamar atenção para a própria imagem, né? De novo, cara. Enfim, é uma situação muito triste porque é uma pessoa que realmente tem um papel importantíssimo na história do CSA. Eu acho que, quer dizer, eu vi a melhor fase do CSA com Rafael Tenório, de 16 até 2021. Mas que ele teve um trabalho que no início foi regido, claro, pelo dinheiro, que como ele falou também é necessário, mas que pela união. Tinha muita gente na diretoria do CSA que trabalhava para fazer as coisas acontecerem. Ou seja, era a união. E aí o time do CSA atingiu o patamar que atingiu de Série A e depois disso foi ladeira abaixo. Se lembrem que 2019, o começo de ano foi ruim também. 16 o time foi bem montado, 17 foi razoável, 18 foi muito bem montado e as coisas aconteceram tudo muito bem, né? Mas 19, o time no começo do ano foi péssimo e 19 pra cá,
né, principalmente 19, 20 e 21, o CSA tem em média 50 contratações por temporada de jogadores. Mudança de treinador o tempo inteiro. Por quê? Porque deixou de existir a união da diretoria, uma diretoria que entendia de futebol, né, que estavam trabalhando no CSA até 2018. Fabiano Melo, João Feijó estava ajudando, inclusive vários dos jogadores que vieram para o CSA vinham para o Santa Rita, e o Santa Rita do João Feijó emprestava ao CSA, Didira foi assim no começo de 2016. Quem era o Fabiano Melo, o João Feijó, tinha o Raimundo Tavares também fazendo parte da diretoria. Então foram 3 dos caras que em 2019 saíram do CSA. E daí começou a essa centralização de poderes na mão do Rafael Tenório. Como ele começou a meter a mão no futebol, que foi desse jeito assim. Montavam um elenco com 25 jogadores. O elenco era ruim, não dava resultado. Demite metade e traz mais metade. Não dava resultado, traz mais 10. Pô, aí terminava o Alagoano, pra começar o Brasileiro, traz mais 10. No meio do Brasileiro, traz mais 10. Era assim, todo ano do CSA foi assim, né? Então, cara, eu acho que nesses momentos aí em que o Rafael Tenório começou a centralizar o futebol na mão dele, aí as coisas começaram a desengrolar, né? Começaram a desandar. E, assim, o CSA é união e força, como eu falei, não é centralização de poder e força. Não, cara, é união, é um trabalho conjunto, como a diretoria atual tá fazendo, né? É uma diretoria só de acertos? Não, mas é uma diretoria que tá acertando muito mais do que a diretoria anterior, a diretoria do Rafael Tenório, que, como eu falei, jogou a batata quente pra cima, jogou uma bomba relógio a ponto de explodir, né, pra cima, e a Miriam pegou aqui e, com a ajuda das pessoas que chegaram junto pra ajudar, conseguiram desarmar essa bomba relógio e não explodiu essa bomba dentro do CSA, certo? Então, foi isso que aconteceu mais ou menos nessa temporada também. E, cara, é uma tristeza a gente ter que tá trazendo esse tipo de opinião aqui, esse tipo de comentário, de conteúdo, porque o que a gente queria aqui era estar falando do aniversário, estar falando das contratações, falando desse tipo de coisa, mas a gente tem que tratar desse tipo de bomba aqui dentro do CSA, cara, infelizmente, certo? Mas, enfim, espero que isso não atrapalhe o ambiente, não conturbe mais ainda o ambiente do CSA, né? Não volte a atrapalhar, mas que realmente a gente precisa dar essa resposta. Não pode estar levando essas porradas calado também o tempo todo, não. Né? A gente é página, a gente tem um trabalho independente, a gente não depende de ninguém. Eu tenho meu trabalho, tenho meu emprego, né? E eu não dependo de ficar recebendo esmola de ninguém pra estar atacando, defendendo ou passando a mão, aliviando. Não depende de porra nenhuma aqui, não. É o meu trabalho, é a minha opinião e eu faço sempre aqui em prol do CSA. Ao contrário de algumas pessoas que a gente sabe que trabalham pra boicotar, né? Não tô falando do Rafael Tenório nesse caso, não, mas a gente sabe que tem, né? Enfim, infelizmente a gente tem que estar falando sobre esse assunto, né? Mas espero que eu tenha sido bem claro, né? Deixa aí nos comentários aí o que é que vocês acham sobre isso. Nem pedir like, nem inscrição, porque realmente isso aqui foi mais um desabafo do que um vídeo pra gente criar alguma sua atuação aí sobre a equipe do CSA, beleza? Um abraço, meus amigos, tamo junto e vamos, Azulão, né? Vamos embora, vamos pra frente que o trabalho não para. Valeu, galera. Abraço.